Olá, eu sou a professora Desirê e esta é a sexta e última videoaula da disciplina de Fundamentos da Semiótica. Nesta unidade, estudaremos o percurso para análise da imagem. Nós vimos que a semiótica é a ciência do signo e que ela tem como preocupação investigar o modo como se concretiza a percepção do signo na mente e bem como o modo como ocorre o processo de significação do signo na linguagem. Nessa disciplina foi tomada como base a teoria semiótica desenvolvida por Charles Sanders Peirce. A obra de Peirce nós já percebemos que é muito extensa e complexa. Ela compõe uma ampla arquitetura filosófica concebida como ciência, com um caráter extremamente geral e abstrato. O Peirce, ele foi um gênio polivalente. Ele se dedicou às mais diversas áreas da ciência. Nós vimos que ele se dedicou à matemática, física, astronomia, química, linguística, psicologia, história, lógica e filosofia. Todos esses estudos tinham como preocupação descobrir o conhecimento dos métodos e dos fundamentos lógicos. Nessa disciplina, nós limitamos a conhecer apenas o primeiro ramo do trabalho de Peirce, a gramática especulativa, que consiste no estudo de todos os tipos de signos e as formas de pensamento que eles possibilitam, as suas propriedades, os seus comportamentos, os seus modos de significação, de denotação, de informação e principalmente de interpretação. Nós vimos que foi por meio da fenomenologia, que é uma quase ciência, que investiga os modos como apreendemos os fenômenos que se apresentam à nossa percepção e à nossa mente, que o Peirce fundamentou a sua teoria formada por categorias formais e universais. Os estudos que Peirce desenvolveu na fenomenologia levaram à conclusão de que todo fenômeno e qualquer fenômeno ele pode ser classificado em três categorias denominadas como primeiridade, secundidade e terceiridade. E são essas três categorias que vão fundamentar a classificação triádica de Peirce, que é formada por três tricotomias. Peirce viu que a primeiridade ela trata do input visual, que tem relação direta com o sentir, com as qualidades puras, onde o signo ele é percebido pelos seus elementos que mais suscitam emoção, sensação e sentimento, como, por exemplo, nas imagens, as cores, as formas e as texturas. A secundidade é o insight representacional. Tem relação direta com o reagir, com as associações. É o momento onde o signo é decomposto em relações e associações e percebido como mensagem. E a terceiridade, que é o output comunicacional, tem relação direta com o pensar, com as interpretações, onde o signo ele é interpretado, a sua leitura é simbólica num amplo contexto de significações. Foi por meio do estudo dessas três categorias, desses três momentos que desenvolvem na hora da gente perceber qualquer fenômeno, qualquer signo, que Peirce desenvolveu as suas classificações. Primeiro, já de imediato nós percebemos que o processo de significação, que foi nomeado por Peirce como semiose, é constituído por três elementos: o fundamento do signo, o objeto e o interpretante. A relação desses três elementos que desenvolve o processo de significação. Para analisarmos o fundamento do signo, devemos nos questionar: qual é a natureza desse signo? Tem relação direta com o sentir. Há variações dos tipos de qualidades que esse fundamento do signo exerce. Então, trata-se da análise do signo em si mesmo, da face imediatamente perceptível do signo, do modo que constitui suas propriedades internas. Desta forma, trata-se da primeiridade. Para analisar o objeto, devemos nos questionar: quais são os poderes de referência desse signo? Trata-se da relação do reagir, dos vários tipos de associações que esse signo faz com seu objeto.
trata então da análise da relação entre o signo e o objeto representado. E por último, para analisarmos o seu interpretante, devemos nos questionar: o que esse signo significa? Quais são os tipos de efeitos interpretativos capazes de provocar no receptor? Tem relação direta com o pensar, então são os vários tipos de interpretações do signo. Esses três elementos constituem, então, o processo de significação. Trata da análise da relação entre o signo e seu interpretante, isto é, os tipos de interpretações que o signo tem o potencial de despertar nos seus usuários. Estabelecendo que o processo de significação é constituído por esses três elementos, Peirce determinou a análise individual de cada propriedade. Primeiro, o fundamento do signo. Então, se a preocupação é analisar a natureza do signo, a relação dos tipos de qualidades de sentir, Peirce determinou que existem três propriedades que determinam esses tipos de qualidades. O primeiro, que tem relação direta com a primeira idade, trata-se do qualisigno. A qualidade é pura. A natureza do signo, então, é formada apenas pelas qualidades puras, que mais suscitam a emoção, sensação e sentimento. Então, nós vimos nas aulas passadas que as imagens abstratas, elas têm como predominância esse tipo de qualidade. O segundo tipo de qualidade, que tem relação direta com a secundidade, são os sim-signos, onde a qualidade desse signo é um existente. Então, a natureza do signo é formada pelo fato e pelo existente. Nós vimos também nas aulas passadas que as imagens figurativas, aquelas que não são simbólicas, elas têm como predominância a qualidade do existente e do fato. O terceiro tipo de qualidade do signo determinado por Peirce é o legissigno, que tem relação direta com a terceiridade, onde o tipo de qualidade é uma lei. Então, a natureza desse signo é formado pelo seu caráter de lei, conceito ou convenção cultural. Um exemplo que foi dado são as imagens simbólicas. Então, nós vemos aqui que o fundamento do signo existe essas três diferenciações. Essa é a primeira tricotomia do Peirce, a relação do fundamento do signo consigo mesmo. A segunda tricotomia é a relação do fundamento do signo com seu objeto. Então, se a preocupação é investigar quais são os poderes de referência do signo, tem relação com reagir, com os tipos de associações que nós fazemos, Peirce determinou que existem três tipos de associações. Primeiro é o ícone, que tem relação direta com a primeira idade. Então, trata da associação por semelhança, onde existe uma sugestão de um objeto. Não tem nenhuma conexão com o objeto que representa, apenas as qualidades que se assemelham às do objeto. A segunda propriedade do tipo de associações que são possíveis no signo, Peirce determinou que são os índices, que têm relação direta com a secundidade, onde é desenvolvido uma associação por relação física. Existe uma indicação do objeto representado. Desta forma, a conexão com o objeto é física e a natureza do signo é formada pelo fato. E já o terceiro tipo de associações que fazemos entre fundamento e objeto é a relação de associação por convenção cultural que temos no símbolo, onde existe a representação do objeto. A conexão, então, do fundamento do signo com seu objeto é dado por uma lei, por uma convenção ou por um conceito. E a terceira e última tricotomia do Peirce trata da relação do fundamento do signo e do seu interpretante. Aqui devemos nos questionar o que o signo significa. Quais são os tipos de efeitos interpretativos capazes de provocar no seu receptor? Tem relação direta com pensar, com as interpretações.
Então, Peirce determinou, dentro dessa tricotomia, que existem 3 tipos de efeitos interpretativos. O primeiro é o rema, que é uma possibilidade qualitativa, tem relação direta com a primeira idade. Então, o efeito interpretativo é uma simples qualidade de sentimento, isto é um interpretante emocional, é uma sugestão, uma possibilidade. O segundo, o efeito interpretativo, é embasado por uma existência real, é o dissente, tem relação direta com a secundidade. O efeito interpretativo, ele é energético, ele corresponde a uma ação física ou mental, mas é por meio de um existente que você tem a sua interpretação. E o terceiro, que é o argumento, tem relação direta com a terceira idade, que trata de um efeito interpretativo gerado por uma lei. O efeito interpretativo é lógico, é quando o signo é interpretado por meio de regras interpretativas. Vejamos esses exemplos, que são exemplos novos apresentados. Aqui nós temos 3 tipos de efeito interpretativos, embasados, então, cada um com as suas propriedades. Essa primeira imagem, que é uma imagem abstrata, onde a gente pode apenas determinar as cores, as formas e a textura, e por relação de semelhança, de sugestão, de possibilidade, seu efeito interpretativo é um efeito emocional. Não possui outras informações que possa ter uma interpretação mais concreta. A segunda imagem, nós podemos observar que trata de um existente, de um fato, onde a nossa interpretação é dada por essa relação física, por esses índices. Aqui nós temos vários tipos de índice. Primeiro, a marca de derrapagem no asfalto. Segundo, a fila criada por automóveis. Terceiro, o fechamento da rodovia. Então, são todos os elementos indiciais de fato existente que nos levam à interpretação. No caso aqui, por causa desses índices, quando a gente está numa rodovia e observa esses elementos indiciais, nós chegamos à interpretação que possivelmente lá na frente aconteceu algum acidente. Nós não temos a total certeza, mas por relação física a gente chega por dedução que trata de um acidente. Por isso, então, que esse efeito é um efeito interpretativo enérgico, de uma ação e reação. Já o último elemento, que trata de uma imagem de um triângulo, por relação de convenção cultural e lei, nós temos a interpretação, que é uma interpretação lógica, que é regida por regras interpretativas. Então, no mesmo exemplo anterior, se estivéssemos numa rodovia e logo adiante, no horizonte, nós identificássemos esse triângulo no chão, nós saberíamos com certeza que mais para frente aconteceu algum tipo de acidente. Aqui, então, o efeito interpretativo é lógico. Diante dessas 3 tricotomias, Santaella assinala que desse manancial conceitual podemos extrair estratégias metodológicas para a leitura e análise de processos empíricos de signos, seja uma música, imagens, na arquitetura, rádio, publicidade, literatura, até mesmo sonhos, filmes, vídeos ou recursos mais atuais como hipermídia e etc. Então, essas diversas facetas que a análise semiótica apresenta, elas podem nos levar a compreender esse processo de significação. Vamos observar agora a classificação proposta por Peirce a partir dessas 3 tricotomias. Então, nós podemos observar que a partir desses 3 elementos observados na fenomenologia, a primeira idade, secundidade e terceira idade, avaliado na relação do fundamento do signo consigo mesmo, da relação do fundamento do signo com seu objeto e a relação do fundamento do signo com seu interpretante, nós temos a classificação dos signos. Esta é uma tabela que vocês podem ter, inclusive, como uma referência de resumo dessas 3 tricotomias propostas por Peirce. Então, observando essas 3 tricotomias, Lúcia Santaella, no livro A Semiótica Aplicada, apresenta uma metodologia de análise.